O episódio 11 marca um ponto de ruptura na história. Até aqui, acompanhamos batalhas, evolução e descobertas. Mas, desta vez, o que está em jogo vai além da força ou do talento. Estamos lidando com algo muito maior. Destino, identidade e sacrifício. Rey não é apenas um aventureiro. Rina não é apenas uma princesa. E o mundo em que vivem está longe de ser simples. Neste episódio, decidi explorar o peso das escolhas. O momento em que o poder deixa de ser uma vantagem e passa a ser uma responsabilidade. Quando proteger alguém significa, às vezes, perder algo que nunca poderá ser recuperado. A relação entre Rey e Rina atinge um novo nível não apenas emocional, mas existencial. Há conexões que atravessam o tempo, promessas que resistem eras e verdades que podem destruir tudo se forem reveladas no momento errado. O despertar do destino não é apenas sobre uma batalha vencida, é sobre aquilo que foi perdido no processo e, acima de tudo, é sobre o início de algo muito maior do que eles imaginam. Kelvin Peixoto. Episódio 11. O despertar da deusa do tempo. O aperto em meu peito aumentou. Ele tinha descoberto quase tudo. Não havia mais o que esconder. Você é esperto demais para um simples mercenário. Respirei fundo. Quem você era? Antes disso, algum feiticeiro poderoso? Acaron ergueu os olhos. Pela primeira vez, havia algo diferente ali. Algo distante. Que observador. Disse ele. Sim, eu fui o grande feiticeiro de Milstin, o pequeno país dos prodígios arcanos. Fiquei em silêncio. Lá, tudo era paz. Crianças, idosos, famílias. Todos riam. Treinavam feitiços juntos. Sua voz vacilou, até o dia em que o massacre aconteceu. Invadiram nossa terra, mataram mulheres e crianças. E os que sobraram foram acorrentados como escravos. Meus punhos se fecharam. Eu cresci preso ao ódio. E aqui estou. Silêncio. Por um instante, eu não vi apenas um inimigo. Vi uma sombra, uma versão distorcida do que eu poderia me tornar. E então, a luta terminou. O corpo de Acaron caiu, sem vida. Mas algo completamente diferente aconteceu. O espaço tremeu, o tempo se distorceu. Uma luz envolveu toda a cidade, fazendo com que os habitantes se movessem mais rápido, como se estivessem sendo forçados a fugir daquele lugar. Não pode ser, murmurei. Virei o olhar e vi Rina, mas não era a Rina que eu conhecia. Seus olhos brilhavam como engrenagens cósmicas, algo além de qualquer conceito de tempo. A deusa do tempo se erguia diante de nós. Sua presença era esmagadora. Até o ar parecia se curvar. Rina, sussurrei. Ela estava diferente. Seus olhos em carmesim intenso, profundos, infinitos. Seu vestido agora negro como a noite, ondulando com uma aura etérea. E seus cabelos, brancos como a neve, exatamente como os meus. A mana que emanava dela era colossal, sufocante, como se o mundo estivesse prestes a se ajoelhar diante dela. Onde estou? Que lugar é este? Perguntou com uma voz calma, solene, distante. Aquela não era a Rina. Rina, gritei, estendendo a mão. No instante em que ela me viu, seus olhos se arregalaram. E então, num movimento impossível de acompanhar, ela surgiu na minha frente e me abraçou, forte, apertado. Seu corpo tremia, seu rosto corou, seus olhos se encheram de emoção, e antes que eu pudesse reagir, seus lábios tocaram os meus. O mundo parou. Ficamos suspensos no ar, unidos, por longos minutos. Tudo ao redor desapareceu, mas não estávamos sozinhos. Todos no campo de batalha viram aquilo. Quando consegui reagir, que isso, Rina? Balbuciei, completamente vermelho. O que está acontecendo? Um silêncio absoluto tomou conta. E então, o quê? O grito ecoou em coro. Aventureiros, mercenários, magos de suporte, todos, com os olhos arregalados, sem acreditar no que estavam vendo. E no centro de tudo, Rina, a deusa do tempo, abraçada a mim. E eu sabia, a partir daquele momento, nada mais seria o mesmo. O mundo pareceu parar. Ficamos suspensos no ar, unidos, por longos minutos. E todos os que restavam no campo de batalha viram aquilo acontecer. Que isso, Rina? Balbuciei, completamente vermelho. O que está acontecendo? O quê? Ecoou em coro entre aventureiros, mercenários e até os magos de suporte.
todos com os olhos esbugalhados como se estivessem em uma comédia animada. Por um instante, até a gravidade da situação pareceu desaparecer. Mas Rina não recuou. Ela segurou meu rosto com as duas mãos. Seus olhos estavam marejados, carregados de algo muito maior que aquele momento. Ah, Shino, meu amor, disse ela, com a voz tremendo de emoção. Depois de 10.000 anos, finalmente eu te reencontrei. Meu cérebro travou. Shen-nu, murmurei, completamente perdido. Ela sorriu, um sorriso suave, mas carregado de história. Sim, respondeu, há 10.000 anos, fizemos uma promessa. Juramos que nos reencontraríamos quando você reencarnasse neste mundo. Meu coração disparou, e hoje, essa promessa foi cumprida. Minha mente começou a girar. Ravel eu seria. Ou, Shino. O silêncio que veio depois foi sufocante, mais pesado que qualquer batalha que eu já enfrentei. Até o vento parecia ter parado. Rina, minha voz falhou, eu não entendo. Quem sou eu de verdade? Ela levou a mão ao meu rosto. Seu toque era quente, real, mas ao mesmo tempo, antigo. Muito antigo. Você não é apenas Raven eu seria, disse ela, com suavidade. Você é a reencarnação do guardião do multiverso. Minhas pupilas tremeram. Aquele que caminhou ao meu lado, quando as eras ainda estavam nascendo. O mundo pareceu desmoronar dentro de mim. O nome que te dei, há 10.000 anos, foi Shino. As palavras ecoaram, como trovões. Guardião do multiverso. 10.000 anos. Reencarnação. Meu corpo ficou rígido. Minha respiração pesada. Fragmentos começaram a surgir na minha mente. Luzes. Vazios. Vozes antigas. Mas nada completo. Ao redor. O impacto foi imediato. Harry deixou a lança cair no chão, completamente em choque. Que diabos? Ele é o quê? Thomas deu um passo para trás. Isso já passou de nível absurdo. Helion apenas observava. Sério, como se estivesse tentando entender ou aceitar. Os mercenários restantes estavam em silêncio. Nenhum deles ousava sequer respirar alto. Eu ainda estava tentando me manter de pé. Guardião do multiverso, repeti, quase sem voz. Rina assentiu, mas seus olhos mudaram. Havia tristeza ali. Você se esqueceu de tudo, disse ela, quase em um sussurro, mas eu não. Apertei os dentes. Então me diga. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Me diga quem eu era. O ar tremeu. A aura dela oscilou. Por um instante, o tempo ao redor vacilou. Se eu te contar tudo agora. Ela fechou os olhos por um segundo. Você pode desaparecer. Silêncio. O quê? Sua alma ainda não está pronta para lembrar, continuou ela. Se você forçar isso, pode colapsar. Meu coração apertou. Harry ficou pálido, e até os mercenários, que antes só queriam lutar, estavam petrificados. Guardião do multiverso, murmurou Thomas, como se estivesse ouvindo uma lenda proibida. Isso é só um mito. Rina ergueu a mão, e símbolos antigos, como engrenagens cósmicas, giraram no ar. Cada traço brilhava com luz dourada e roxa, como se o próprio conceito de tempo estivesse escrito diante de nós. Não é mito, ela declarou, sua voz ecoando como se várias vozes falassem em uníssono. Há 10.000 anos, este mundo enfrentou o colapso das eras. Foi Shino quem segurou o vazio infinito para que a linha temporal não fosse devorada. E foi a mim que ele prometeu, que voltaria, reencarnado, quando a escuridão despertasse novamente. Meu coração disparou. Eu fiz isso? Acaron havia desaparecido, apagado no vazio. Mas, por algum motivo, senti que sua essência ainda vibrava em algum ponto distante, como se aquilo que ele buscava estivesse conectado à mesma profecia que agora se revelava diante de mim. E então, Rina, ou melhor, a deusa do tempo, fechou os olhos. Uma lágrima desceu por seu rosto. Shino, você não pode mais fugir. O equilíbrio deste mundo, e de todos os mundos, depende da sua escolha. O vento soprou forte, levantando destroços. E no céu nuvens escuras começaram a girar em espiral. O mundo reagia à revelação. O destino tinha sido acionado. Ah, não, Shino. Rina interrompeu, pondo o dedo indicador nos lábios como num gesto de urgência. Você vai ter que selar as minhas memórias como deusa. Se não fizermos isso, pode causar um colapso universal. É se selar? Minha voz saiu trêmula,
Mas por quê? Ela me olhou com aqueles olhos carmesim que ainda cintilavam. Apesar da sombra de preocupação, a luz ao redor dela oscilava, como se o tempo respirasse junto. Eu não podia despertar agora, explicou Rina, com um tom que misturava culpa e necessidade. Assim que esse poder permanece ativo por muito tempo, as linhas do tempo começam a colapsar. Mundos se sobrepõem, realidades se quebram, e tudo que existe entra em ruína. Meu corpo gelou. Então, se você continuar assim, eu posso destruir tudo. Ela completou, com uma calma assustadora. O silêncio caiu mais uma vez. O peso daquela verdade era esmagador. Ela deu um passo à frente, segurou minhas mãos com firmeza e aproximou o rosto do meu. Shino, confie em mim, como fez há 10.000 anos. Sua voz suavizou cele minhas memórias. Traga de volta a Rina que você conhece. Meus dedos tremeram, minha mente gritava, meu coração hesitava. Mas eu sabia que não havia escolha. Respirei fundo, e então ergui minha mão, enquanto minha mana começava a se concentrar lentamente. Se esse é o único jeito, então eu vou fazer. O céu rugiu, o destino finalmente começava a se mover. Assim que despertei, minha presença ecoou por todo o multiverso. Mundos inteiros sentiram. Ter uma deusa e um guardião, despertos no mesmo ponto, é como colocar duas forças primordiais em choque. Os mundos não aguentam, por isso você tem que selar as minhas memórias. O mundo ao nosso redor parecia diminuir até restarmos apenas nós dois. Eu queria perguntar mais. Queria entender as regras daquela promessa antiga. Queria recusar. Mas, no fundo, eu sabia que ela estava certa. A simples existência daquele vínculo poderia rasgar o tecido da realidade. Rina aproximou-se devagar. Seus dedos tocaram minha testa com uma delicadeza que doía. Quando encostou a cabeça na minha, senti um frio doce percorrer minha mente, como se mãos antigas raspassem minhas memórias com luz. Ela fechou os olhos, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela me beijou. Um beijo que era despedida e promessa ao mesmo tempo. Enquanto nos afastávamos lentamente, ela sussurrou, com uma voz que parecia feita de tempo e vento: não se preocupe, Shino. Um dia, quando for seguro, essas memórias vão retornar. Será então que você se lembrará de tudo, de quem você foi, de quem eu fui. Agora, selamento celestial. As palavras vibraram no ar como um selo antigo sendo fechado. Um brilho suave percorreu sua cabeça, e eu senti algo dentro de mim se desfazendo, memórias se tornando vagas, sentimentos escorrendo como água entre os dedos. Era doloroso, mas, ao mesmo tempo, o mundo parecia respirar de novo. Pouco a pouco, tudo o que fazia dela a deusa foi sendo recolhido e trancado. Lembranças, poderes, promessas de 10.000 anos, tudo. O véu do esquecimento caiu com uma suavidade cruel. E assim, tudo sobre a deusa foi selado. Rina voltou. Apenas Rina. Respirei fundo, tentando ignorar o vazio estranho que ficou dentro de mim. Não havia tempo para pensar. A batalha ainda deixava suas marcas. Ajudei os aventureiros a prender os mercenários. Helion coordenava tudo com mão firme, organizando resgates, controlando reforços, guiando todos de volta à guilda. A cidade ainda tremia. Havia poeira no ar, gritos de dor, e um silêncio pesado entre os sobreviventes. Alívio e medo misturados. Olhei para Rina de longe. Ela parecia confusa, cansada, mas viva. E, por algum motivo que eu não conseguia explicar, meu coração apertou, como se eu tivesse perdido algo importante, algo que eu nem lembrava mais o que era. O vento soprou pelas ruas destruídas, levando embora os últimos ecos daquela batalha. Mas eu sabia, no fundo, aquilo não era o fim, era só o começo.